lei moderna. É uma coisa impressionante. E as adaptações que foram feitas foram menores em função do seu conteúdo básico, que continua vivo como sempre. Depois que saímos da CVM, o Zé Luiz foi artífice na criação do CODIMEC, Comitê de Divulgação do Mercado de Capitais, porque ele entendia que o mercado de capitais tinha que ter um processo educacional muito relevante. Também foi graças ao Zé Luiz, eu acho que o PIBA participou desse grupo de trabalho, quando houve a crise do caso Narras, em 89, formando o Sérgio Augusto, participou, não foi? E formamos um grupo de trabalho para analisar os estragos que o caso Narras provocou, inclusive teve um desdobramento enorme na Bolsa do Rio de Janeiro, talvez tenha sido um dos fatores determinantes da Bolsa do Rio ter perdido a sua importância relativa. Quanto à questão voltando ao Zé Luiz, alguém falou aqui da sua modéstia. Tem pessoas que têm low profile e o Zé Luiz era no profile. Quer dizer, o Zé Luiz era realmente um homem de uma modéstia como eu nunca vi, mas um homem, quando você precisava do Zé Luiz, você podia contar com ele. E eu disse, Zé Luiz, eu estou certo, se eu morrer, você vai ser você vai ser uma das pessoas que vai segurar no meu caixão. Infelizmente, ou felizmente, eu não sei, não tive esse privilégio de ter o Zé Luiz segurando o meu caixão. Estou aqui ainda me aguentando. Bom, falando sobre humildade, eu terminaria com 3 conceitos que eu registrei aqui nesse improviso da convivência com o Zé Luiz. O primeiro, ele me disse uma vez, Roberto, eu acho que o grande erro que nós todos cometemos é fazer pré-julgamentos. Tome muito cuidado na sua vida de não fazer pré-julgamentos. Nunca faça pré-julgamentos. Sempre tenha o benefício da dúvida. A segunda coisa que ele disse uma vez que ficou registrada, Roberto, eu acho que o grande desafio do ser humano é administrar a sua própria vaidade. Eu acho que nós não podemos ser excessivamente modestos, mas eu acho que a vaidade não deve superar a nossa capacidade de nos acharmos como seres imbatíveis e donos de toda a verdade. Portanto, administrar a vaidade é realmente uma das grandes experiências. Não sei se eu seguia totalmente à risca esse conceito, mas, enfim, eu me esforço bastante. E, finalmente, sobre sociedades anônimas, nós estávamos discutindo o caso de uma empresa em que estava havendo um grande litígio, e esse litígio eram 2 grupos, um acionário, um grupo acionário controlador, um minoritário, e isso podia levar a uma dissolução da sociedade. E o Zé Luiz disse, Roberto, sempre que você se defrontar com situações como essa, o que você tem que sempre ter em vista é a preservação da sociedade. Não existe solução melhor do que aquela que envolva a preservação da sociedade. Estou vendo tantos advogados aqui, a gente vê disputas que levam a empresa a situações quase de desaparecimento, porque as vaidades, as disputas de poder sacrificam a sociedade. E a sociedade é que gera riqueza, que gera empregos, e isso era um paradigma que o Zé Luiz tinha muito claro em toda a busca de soluções. Foi um privilégio para mim ter presidido a CVM, ter contado com colaborações de pessoas como o Jorge Hilário. Foi falado aqui do presidente Geisel, eu tive pouquíssimos contatos com ele. Um dia o Mário Henrique me apresentou, logo depois da minha escolha, e o presidente Geisel disse o seguinte, Roberto, faça as coisas certas, é muito difícil consertar coisas mais tarde que começaram erradas. Pau que nasce torto, não conseguia. Essa é uma das frases. E também sobre o presidente Geisel, já que você comentou a lei das SA, um dos casos mais importantes desse primeiro mandato nosso na CVM foi o caso da negociação de insiders da Petrobras. Havia uma denúncia do mercado que, isso há muitos anos atrás, isso em 78, né, quando houve uma indicação de Poços de Petróleo em Campos em que haviam sido noticiadas informações que aparentemente teriam sido beneficiadas algumas pessoas com insider information. Então a CVM instalou um inquérito e realmente esse inquérito talvez tenha sido o inquérito mais importante nessa nossa primeira fase da CVM. E o dia que o inquérito ficou pronto, nós levamos ao Mário Henrique, que aliás foi um privilégio para mim trabalhar com o Mário Henrique, que era um homem de uma capacidade de antecipação das coisas, e você começava a discutir, já sabia onde é que você queria chegar e já concordava antes de você ter terminado. Mas o Mário recebeu o nosso documento,
Está lembrado? A gente disse, olha, eu quero ler antes de vocês divulgarem. Para nossa surpresa, o Marinho mostrou o relatório ao presidente Geisel. E o presidente Geisel devolveu o relatório com várias anotações a mais. Ele deu o relatório todo. Quer dizer, realmente é um homem com algumas características muito relevantes. Muito bem, senhoras e senhores, esse é um pequeno improviso sobre esse privilégio de estar aqui à mesa e também um privilégio maior de ter convivido com esse grande homem público que foi Zé Luiz Vedreiro. Muito obrigado. Eu me lembro que, antes de ele fazer 80 anos, eu sugeri que fizéssemos uma homenagem a ele. A reação dele, a primeira, foi: não quero. Aí eu usei o Antônio Bulhões para ver se moldava a negativa. Então, quer dizer, isso aí foi bem explícito que não queria homenagem. E ele tinha realmente horror a esse tipo dele ser um assunto, e dele ser um assunto de elogios mesmo dos amigos. Uma coisa que foi dito aqui, e é bom sempre repetir, que a motivação da ajuda dos outros, das pessoas, dos amigos, e mesmo de pessoas que não tinham muito contato, mas que ele admirava, ele chegava e dizia: vamos ver como é que a gente pode ajudar essa pessoa. Às vezes a pessoa pobre, às vezes a pessoa rica, mesmo pessoa muito influente, empresários, diz: coitado, vamos ajudá-lo. Mas coitado, ele está ótimo. Não, mas ele está com um problema. Vamos ajudá-lo. É uma coisa, essa disposição de ajudar e colaborar com as outras pessoas, ela sempre me surpreendia. Quando reagia ao fato do Roberto ter pensado em meu nome, e eu suspeitava logo que era uma indicação dele, e falei: não tem razão de eu ser diretor. Naquela época eu tinha 32, 33 anos. Eu acho que é muito cedo. Eu acho que aí ele vinha com esse discurso, porque precisava ser um advogado para ajudar o Roberto, tinha que ser uma pessoa que tivesse tido a experiência ou assistido os debates a respeito da lei de SA. E eu disse: bem, então, muito mais razão devia ser você, que você foi o João Clamy, fizeram todo esse trabalho, então devia ser você. Duas razões que não pode ser. O primeiro, eu sou muito velho. Ele era bem mais moço que hoje eu sou. Eu acho que devia ter, naquela época, 50 e pouquinhos. Então, eu sou muito velho. Então, isso precisa uma pessoa com entusiasmo, uma pessoa. Como ele não tivesse entusiasmo, ele ficava dando essas desculpas para mim.